Contabilidade na TV, presente no primeiro encontro profissional de negócios contábeis, e aqui com a gente agora duas presenças importantes com relação ao Comitê de Valores Mobiliários. Aqui à minha esquerda, José Carlos Bezerra da Silva, que é gerente de normas contábeis da CVM, e à minha direita, a Osiane Arieira, que é do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. De que maneira essas normas já estão implementadas no Brasil? Na verdade, as normas foram adotadas, aprovadas, foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e aí existem alguns órgãos no Brasil que regulam algumas atividades, e esses órgãos aprovaram essas normas. Mas a implementação, para ver essas normas em prática, a data é dezembro de 2010. E quais os benefícios de termos essas normas funcionando? O principal objetivo é você derrubar as barreiras no que diz respeito às informações econômicas. Ao invés de você ter um padrão contábil que faria com que um resultado apurado no Brasil fosse diferente de uma mesma operação que ocorresse em outro país, essa informação econômica ela será a mesma, o resultado será mesmo. E isso é fácil, isso ajuda muito a comparabilidade. Uma vez que os recursos financeiros não têm mais fronteiras, um investidor ele pode, mediante essa informação contábil, optar por aplicar seu recurso em uma determinada empresa, tanto no Brasil quanto em algum desses países que já adotam essas normas. José Carlos, prazer tê-lo aqui com a gente também. Então a gente pode começar sabendo quais são essas principais normas que vão estar sendo aplicadas. Bom, eu não destacaria principais, eu acho que todas são essenciais nesse processo de convergência, e eu diria mais, quer dizer, nesse processo de internacionalização da contabilidade brasileira. Com a adoção de um conjunto único de normas, padronizado para o maior número de países no mundo, e espera-se em algum momento, num futuro breve, que todos os países do mundo as adotem, nós teremos uma única linguagem, né? Uma empresa terá o seu patrimônio e os seus resultados apurados de uma mesma maneira e reportados, né, e informados para qualquer usuário em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, isso é um avanço significativo. Hoje, mais de 120 países ou já adotam ou estão em fase de adoção, como é o caso do Brasil. Ainda estamos na fase de adoção, que será concluída agora em final de 2010, mas mais de 120 países já adotam essas normas internacionais ou estão em fase de adoção. E entre esses 120 países, as principais economias do mundo estão inseridas, né? China, Japão, Estados Unidos, Canadá, Brasil, a comunidade europeia toda, Nova Zelândia, aqui da América do Sul, Argentina, né? Então, as principais economias do mundo estão nesse caminho, né? E, primeiro, é um caminho sem volta, mas é um caminho que todos acreditam chegará a bom termo e para com que a qualidade das nossas informações contábeis melhore significativamente. Essas normas aqui estão regulamentando, é bom a gente especificar que são normas só para empresas de capital aberto. Por isso que elas já estão em funcionamento, não são as normas internacionais que a gente está aguardando talvez para o próximo ano, né? Essas normas que nós estamos falando são normas que serão aplicáveis obrigatoriamente no ano de 2010 para companhias abertas, o que nós chamamos de empresas cujo capital seja negociado, cujos valores mobiliários emitidos por elas sejam negociados no mercado de valores mobiliários, que tem um registro na CVM, né? As instituições financeiras, ou seja, os bancos também terão que adotar, todos, independente de serem abertos ou fechados, né? As seguradoras também, independente de serem abertas ou fechadas, né? Então nós estamos falando de um segmento bastante importante da economia nacional. Com relação às demais empresas, quer dizer, nós temos grandes empresas que não são companhias abertas, que não são bancos, que não são seguradoras, né? Para essas, né, a lei ela não determina especificamente de que elas devem adotar as normas internacionais, mas dizem que elas devem adotar as normas emanadas da própria lei e as normas da CVM para elaborar demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras. Ora, se as normas da CVM já estão harmonizadas com as normas internacionais, por via indireta, as grandes empresas fechadas, não financeiras e não seguradoras também terão que adotar. Apenas
conceituando o que é grande empresa, né, empresa de grande porte, é o que a lei define como empresas que tenham ativo acima de um determinado montante, eu acho que 150 milhões, e faturamento consolidado num ano acima de 300 milhões. Então, empresas com esse porte terão também que adotar normas internacionais para suas contabilidades. E para as outras todas, né, que em termos de quantidade é o maior número. Né. Para essas, né, você tem... O Conselho Federal de Contabilidade já emitiu, já aprovou, né, um conjunto de normas, também baseado nas normas internacionais aplicáveis às pequenas e médias empresas. Né. O Conselho Federal não tem o poder de determinar que as empresas utilizem esse conjunto, né, no entanto, tem o poder de determinar os contadores dessas empresas que sigam esse conjunto. Mas que isso quer me parecer, e aí é apenas uma percepção, de que a Secretaria da Receita Federal também irá seguir, né, esse padrão para estabelecer as suas regras tributárias. Portanto, na minha avaliação, num curto espaço de tempo, quer dizer, num horizonte que a gente pode considerar de curto prazo, né, todo o nosso conjunto de atividades produtivas, digamos assim, de empresas, né, estarão de alguma maneira convergentes ou próximos a essa convergência internacional. Essas mudanças, elas são muito radicais das normas que a gente utiliza hoje? Em termos de quantidade, não. Quer dizer, não, a maior parte das normas, né, elas apenas detalham procedimentos que já eram seguidos por esse grupo de empresas. Né? Agora, em termos de qualidade, sim. Né? Existem alguns novos procedimentos que mudam radicalmente procedimentos que eram adotados anteriormente. Um deles foi o tema da palestra da Osiane, que é a adoção da avaliação a valor justo de determinados ativos, né, que isso traz efetivamente um grande impacto para as nossas empresas e um certo grau de dificuldade na aplicação do conceito. As normas internacionais, elas entram com o conceito de valor justo, de você inicialmente avaliar pelo custo seus ativos e qual é o valor que você adquire, que você assume um passivo, mas posteriormente você deve levar a mensuração, a avaliação desses ativos e passivos a um valor justo. As normas do IFRS, ela destaca esse valor justo, na verdade distribui esse conceito de valor justo em várias normas, não tem uma norma específica. Agrega uma dificuldade em você ter vários conceitos falando de um mesmo tema. Eles estão trabalhando, o IASB está trabalhando com o FASB, que é o órgão que regula normas americanas, para emitir um documento específico sobre valor justo e ajudar as empresas, então, a avaliarem melhor seus ativos e passivos. E toda vez que você fala em avaliação de ativos e passivos, você está falando também no impacto que isso tem no resultado apurado pela empresa, no lucro ou prejuízo que ela apura em um exercício. E nós temos uma dificuldade no Brasil de termos um mercado de capitais, onde as empresas teriam facilidade em verificar o valor justo de alguns ativos, muito restrito. Então elas vão precisar calcular, muitas vezes por modelo matemático, usando premissas observáveis no mercado ou não, e isso traz uma dificuldade, algo que no Brasil você não tem o hábito, aliás, não só no Brasil. Essa dificuldade é algo que está sendo discutido no mundo inteiro. Contabilidade na TV, direto do primeiro encontro de negócios contábeis.